Na verdade, a única coisa que veio à minha mente, eu queria deixar com os amados hoje. Há uma coisa que você precisa estar muito atento. É a sensibilidade à voz do Espírito Santo. É você, como o pastor Jorge muito bem hoje frisou na nossa escola bíblica Renovar, e a gente precisa ter essa atenção, essa voz interior, essa voz que ecoa dentro de nós e que você consegue identificar como a voz do Espírito Santo. Porque essa voz, quando vem do Espírito, ela te conduz à paz, ela te enche de alegria, ela te enche de ousadia, ela retira de você o medo. Amém? Você está aí, meu irmão? Eu estou falando, não estou nem falando alto aqui, não sei se o som está chegando bem aí. Está chegando bem? Bem. Mas ela retira esse medo, essa coisa às vezes até da religiosidade, onde você fica um tanto que preso a questões de programações e alguns medos que vêm sobre você, do que alguém vai pensar, do que o outro vai achar, do que o outro está pensando. Mas quando nós estamos na rota certa, que é trazer a palavra de maneira clara, ministrada, de forma expositiva, onde você abre a palavra de Deus e você pega esse texto da palavra e minuciosamente você vai pegando cada lição, cada mensagem e vai transmitindo. É quando você está na sua casa orando e quando você lê a palavra de Deus e você mergulha num texto e você vai em outras fontes buscar interpretações, você vai buscar traduções, você vai buscar uma palavra ou outra no grego para você compreender um pouco melhor, para que você possa se aprofundar naquilo que Deus está te conduzindo. É assim que acontece quando você está mergulhado no Espírito Santo. E é uma coisa que nós temos que aprender também, é que nós não podemos permitir que nenhum tipo de orgulho possa entrar em nosso coração. Quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, quando eu começo a dizer, eu ouvi a voz do Espírito, eu ouvi a voz do Espírito, eu ouvi a voz do Espírito, o Espírito Santo me disse, e eu preciso ter muito cuidado, porque as pessoas começam a olhar para você como se fosse alguém detentor de uma autoridade, porque você ouve melhor do que ele, e começa a formar o que a gente chama de fã-clube gospel, né? Que a gente falou essa semana. Eu falei hoje com o pastor Felipe, conversando com ele sobre algumas coisas do Espírito Santo, e eu falei, não é o ídolo que forma o povo, é o povo que cria o ídolo. É o povo que cria o ídolo. Nunca foi um ídolo criando o povo, foi o povo criando o ídolo. E nós temos uma tendência muito, muito forte de olhar para as pessoas que às vezes usam esses termos e achar que elas são mais espirituais do que nós. E eu creio que essas pessoas que, quando a gente cita isso, que nós estamos ouvindo a voz do Espírito, a gente está clamando por isso, nosso senso a nossa convicção, a nossa consciência, ela precisa ter de maneira muito clara que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus e nada mais. Nós somos apenas aquela luva que o Senhor é a mão e que Ele nos guia. Amém? Você está aí, meu irmão? E Ele nos dirige, Ele nos controla, Ele nos vai ministrando sobre nós. Isso é muito importante, amados. Porque se um momento o orgulho entrar no nosso coração, se por um segundo a soberba bater na porta do nosso coração e a gente permitir entrar, será o início da nossa queda.
e a queda vai ser muito grande. Há muitos que se perderam no meio do caminho por começarem muito bem seus ministérios, começarem muito bem esse processo de busca ao Senhor, mas quando os elogios chegaram, quando a pessoa que chegava e falava, olha, você tem sido usado por Deus, olha, você tem sido usado por Deus, e aí aquilo começa a se repetir continuamente, e aquela pessoa se permitiu achar que seria mais espiritual do que alguém, e quando isso aconteceu, veio a queda. Então nós todos precisamos compreender, obrigado, nós precisamos compreender que quando nós estamos reunidos como igreja, talvez, eu não sei se há alguém aqui hoje pela primeira vez, né? Nós somos uma igreja que tem 24 anos de vida, não somos mais crianças, né? Não somos crianças como igreja local, temos 24 anos, vamos completar agora em setembro. Somos uma igreja em células, não com células, somos uma igreja em células, onde é através das células que existe a comunhão mais aproximada, mais perto, onde nós nos conhecemos mais, onde nós nos tratamos mais. E como que é importante isso, nós temos líderes de células aqui, desde que começou essa igreja local, que são irmãos amados, que estão aí firmes, outros mais novos, mas todos debaixo do mesmo processo, ou de um propósito. Nós estamos voltados para ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Esse é o nosso propósito. Nesses 24 anos que nós estamos aqui nesse bairro, no Laranjal, eu como morador do Laranjal há 55 anos, nascido e criado no Laranjal, para nós é um privilégio estarmos aqui pregando esse evangelho do reino e ver essa igreja crescendo em graça, em conhecimento, passando pelas lutas, pelas provas, pelas batalhas que todos nós enfrentamos como grupos, como comunidades, como família. Mas todos os que permitem entrar o processo de soberba e orgulho, certamente o Senhor vai retirar. Deus não permitirá que nenhum orgulho ou soberba tome o nosso meio, porque é isso que essa liderança busca, é isso que essa liderança quer, é isso que essa liderança anseia, permitir que o Espírito Santo, que Ele realmente governe. Então, quando nós nos reunimos como igreja, como nas igrejas se reuniam, a igreja primitiva, nós tínhamos cânticos espirituais. A igreja de Corinto, por exemplo, precisou, conversávamos hoje, de uma arrumação, de uma organização. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, organiza aquela igreja, porque havia uma grande confusão. Não era que a igreja não havia dons, pelo contrário, havia muitos dons, mas também havia muita carnalidade. Então, quando a igreja se reúne, há cânticos, há intercessão, há comunhão, há salmos e há profecias. Há alguém que se levanta para falar daquilo que o Espírito tem para a igreja. E aqueles que estão participando, como os amados aqui, é que vão julgar. Ou seja, vão dizer, isso veio do Espírito. Isso veio do Espírito. Porque o mesmo Espírito que fala com o profeta que ministra, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa aqui, que Deus levante agora para ministrar, ele está sujeito à vontade do Espírito Santo. Então, quando a gente que é pastor, a gente se prepara em casa, a gente pega textos bíblicos, ou a gente vai para a internet pesquisar algumas coisas e vem uma palavra, e existem momentos que nós vamos pregar, queridos, que não vem nada, sabia? Não vem nada, não vem um texto, não vem uma palavra, não vem absolutamente nada. E todo pregador que tem coragem fala, ele vai recorrer a quem? Ao Google. Mas como assim Deus não fala? Você lê o texto, parece que algumas coisas não acontecem. O que está acontecendo? E aí a gente, na responsabilidade de anunciar a palavra, porque Deus sempre
traz uma verdade no mesmo texto que você já leu 1 milhão de vezes, mas há uma verdade revelada na sua palavra. Porém, o que eu quero dizer aos amados é que quando nós estamos nesse processo, nós precisamos estar muito atentos à voz do Espírito Santo. E é uma coisa que particularmente eu tenho aprendido, tá, irmãos? Eu vou falar para vocês, eu estou começando a me acostumar. Não que isso já não tenha acontecido na minha vida, mas eu quero retomar isso na minha vida. É a sensibilidade de essa voz interior, eu em compreender e entender que é a voz do Espírito Santo e fazer sem medo aquilo que o Espírito Santo conduzir. Aquilo que o Espírito Santo mandar. E aí você até prepara, teologicamente, você prepara uma palavra, você vai encontrar textos bíblicos extraordinários, talvez a gente até ministre hoje ainda sobre isso. A gente tem uma formatura hoje com uns 40 aí formandos mais ou menos. Mas esse texto veio ao meu coração hoje. Enquanto nós estávamos adorando aqui ao Senhor, as canções a gente celebrava ao Senhor, vi aquela voz, como o pastor Jorge até citou o exemplo hoje, perguntou quem era o casal aqui, quem estava casado há mais tempo nesse lugar na hora da EBR, e o Ademair levantou a mão. Estou casado há 42 anos, né? 43 anos. E aí o pastor Jorge perguntou a Ademair, então, se tiver um murmúrio ali, todo mundo, uma porção de mulheres falando no corredor da igreja, sua esposa falar, você consegue identificar a voz dela? Eu falei, eu consigo. Porque eu já reconheço a voz, 43 anos de intimidade. Então eu consigo reconhecer a voz da minha esposa. Ou seja, quanto mais você tem intimidade com o Espírito Santo, as outras vozes, você vai conseguir separar o que é o Espírito Santo e o que não é o Espírito Santo. Você vai conseguir identificar. E nessa busca, nessa conversa nossa hoje, estávamos ali depois do EBR, eu, o pastor Jorge, o pastor Arthur, conversando justamente sobre o Espírito Santo, sobre esse mergulho, sobre nós queremos mergulhar nisso. Falávamos sobre o Renova, sobre algumas coisas da nossa história, de encontros que já tivemos. O Espírito Santo, por exemplo, creio eu, nos conduziu hoje. Eu estava na EBR e aí a gente pensando alguma coisa, veio à mente, né, de repente, o Renova. E aí, na mesma hora, na minha mente veio, na sexta-feira, na abertura do Renova, vai ser a noite do desarmamento. O que é isso, pastor? Vai ser, a gente vai abrir o Renova naquele sítio, nos desarmando de tudo aquilo que pode estar nos prendendo, para que o fluir do Espírito seja poderoso em nosso meio naqueles dias ali. Nós vamos ter que nos desarmar totalmente. Mas como isso vai acontecer, deixa para lá. Deus está guardando para aquele dia e para a igreja local. É por isso que você jamais, não negocie, meu irmão, dá seu jeito, se vira. Em bom sentido, né? Está chegando, hein? Então a gente precisa estar atento a isso. E quando nós estávamos adorando aqui, nesse instante, e aí conversávamos ali, tudo foi linkando, e nós falávamos sobre o Espírito Santo, sobre o que a Bíblia fala, nossas experiências, mas o que a Bíblia diz sobre isso, sobre o enchimento do Espírito. A conclusão final que nós chegamos nessa conversa que tivemos ali, uma conversa franca, em alguns momentos teológica, mas é preciso haver um desejo. É preciso haver um desejo, é preciso haver uma vontade. Eu preciso querer. Eu preciso desejar ser cheio do Espírito. Eu preciso almejar. É aquele momento em que você está num deserto muito grande e a sede vem,
e a sua boca está seca, seus lábios começam a ressecar, você já não encontra saliva, você já fica com a boca aberta, e a única coisa que você quer naquela hora é o quê? Um gole d'água. A coisa que você mais almeja, que você quer, que você faria qualquer coisa. Ei, escuta, faria qualquer coisa. Você pagaria qualquer dinheiro para matar a sua sede. E quando você vê uma fonte, você corre em direção àquela fonte desesperadamente. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente. Eu preciso ansiar, eu preciso desejar, eu preciso almejar mais do que qualquer outra coisa sobre a terra, mais do que qualquer outra coisa que o diabo possa me oferecer, mais do que qualquer outra coisa que a minha carne deseja. Eu preciso querer isso. E para que eu quero isso? E vem o Salmo 42, que vai dizer no verso 1 o seguinte: porque foi esse texto que o Espírito Santo me trouxe à memória quando a gente estava louvando ao Senhor, queridos. Porque eu falava: Senhor, na verdade eu só adorava, né? Cantava as canções e ficava do tipo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mais de ti, menos de mim, né? E na mesma hora veio o texto: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia. Como a corça ou como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você sabe que a corça, alguém já falou sobre isso, eu não sou especialista em corça. Eu sei que tem especialistas aqui que sabem muito mais que eu. Mas a corça, ela corre em direção às águas para se proteger do seu predador. Então, quando ela precisa fugir do predador, ela vai em direção às águas. Porque ela exala um cheiro, né? Muito forte. E a única forma dela se proteger do predador é mergulhando nas águas, para que o predador não sinta o seu cheiro e possa pegá-la. E é por isso que o texto vai dizer: assim como a corça anseia por águas que correm, porque as águas precisam ser correntes para que leve aquele cheiro, e ela corre em direção às águas correntes para que possa sobreviver. Para que ela sobreviva, ela tem que correr em direção às águas. E aí o salmista vem trazer e fazer uma analogia para a gente dizer que a minha alma, ele está dizendo: eu anseio por Deus, da mesma forma que a corça corre em direção a uma água corrente para sobreviver. Ou seja, eu, para sobreviver, preciso correr em direção às águas, porque as águas representam a presença do Espírito Santo. As águas representam a intimidade com o Espírito Santo. É o fluir de Deus sobre a tua vida. É o rio que jorra do trono de Deus. São as águas que fluem, onde é ali que você coloca a sua vida. Sua sobrevivência depende disso. Sua sobrevivência espiritual depende disso. Se a sua alma não anseia por isso, não anseia por essas águas, certamente o inimigo vai sentir o seu cheiro e vai te pegar. Ele vai laçar você, ele vai te enganar. Ele está à espreita o tempo todo, como um felino, né? Fica
a espreita para pegar a corça ou um animal, no caso aqui a corça, ele fica à espreita, esperando o tempo certo, o momento certo. Mas quando você percebe e eu percebo, nós corremos em direção a esse desejo das águas, porque é esse desejo que o Espírito nos conduziu quando a gente estava adorando aqui, e como se ele dissesse, agora é minha interpretação, ok, daquilo que o Espírito me conduziu ao meu coração. Fala à igreja que a igreja precisa ansiar, a igreja precisa ter sede da minha presença, a igreja precisa ansiar como a corça anseia pelas águas, a igreja precisa ansiar por minha presença, como se fosse algo para a sua sobrevivência. Depende da sua sobrevivência. Para essa igreja se manter de pé, sobreviver, ela depende de correr para as águas. Para a sua vida espiritual, você continuar sobrevivendo, você vai ter que correr para as águas. Não significa somente você estar numa célula, estar no culto. Não, isso tudo vai te ajudar. É como se isso também Deus usasse para poder te abençoar. Mas você vai ter que mergulhar mais profundo para se esconder do inimigo. Se o Espírito falou comigo isso hoje, você é que vai julgar. Porque talvez você não esteja mergulhando como deveria mergulhar. Que talvez você esteja correndo com suas próprias forças. Talvez você esteja fazendo uma força gigante para vencer o inimigo e não está conseguindo. Por quê? Porque você não mergulha nas águas. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que deixar de lado algumas coisas. Você vai ter que abrir mão. Se você não renunciar, você não mergulha nas águas. E o verso 2 continua: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele vai continuar falando a mesma coisa. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E ele vai começar a falar sobre aquilo, o salmista. Eles vão falar a respeito daquilo que está na alma deles, do sentimento deles. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Ou seja, o tempo todo o salmista está dizendo ali que as pessoas estavam zombando dele, estavam rindo dele, caçoando. Ora, você diz que tem um Deus, cadê o seu Deus? Você está passando por isso aí, cadê teu Deus? Você está orando pelo seu esposo há tanto tempo, cadê teu Deus que não converte ele? Que não o converte? Você está orando por seu emprego há tanto tempo, por que seu emprego não melhora? Você está orando por isso e não acontece, a cura não vem. E aí aquelas pessoas começaram a zombar: onde que está o seu Deus? Eu lembro há um tempo atrás, eu estava aqui no gabinete, a gente estava iniciando, vindo para cá, ainda estava bem no início. Estávamos na quadra, mas viemos para cá. E um dia, eu estava ali perto do portão, uma pessoa bateu, chamou, e era um jovem que frequentou a igreja aqui lá no tempo da quadra, ainda na quadra verde, ainda bem no início da igreja mesmo, há uns 22 anos atrás, eu não lembro o nome dele. E ele chegou no portão: olá, pastor, tudo bem? Eu: tudo bem, meu irmão, como é que você está? Tá tudo bem. Pastor, eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Queria te fazer uma pergunta, o que é? E aí, a igreja já chegou aos milhares? Foi a pergunta que ele me fez. Ele fez essa pergunta com um tom de zombaria. Ele estava zombando. Ele fez com aquele rosto irônico. Ele usou esse termo, essa expressão. E aí? A igreja chegou aos milhares? Porque naquela época ele frequentou, a gente falava muito sobre: vamos lá, vamos chegar aos milhares, vamos conquistar. Lembra disso? Cada um fazendo 12, aquela coisa toda, aquela agitação, correria para ganhar, e ganhávamos mesmo. Eu olhei para ele, fiquei sem resposta na hora. Eu falei, e eu pensando dentro de mim:
é um enviado do capeta mesmo, né? Vim aqui para zombar. Vim aqui para dizer para você que, cadê teu Deus? Vim aqui para zombar da igreja local, vim aqui para zombar das pessoas, vim aqui para zombar dos líderes. Então, essas coisas acontecem, queridos, mesmo. Tem pessoas que zombam de você pelas costas, riem de nós. Só que o salmista está dizendo: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, porque as pessoas ficam me perguntando. E aí o verso 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Não é diferente da gente, irmãos, não sei você. E ele está falando com Deus: pois eu costumava, isso é uma canção, tá bom? Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças entre a multidão que festejava. Ele está como aquela pessoa abatida, que as pessoas estão zombando dele, estão dizendo: cadê teu Deus? Aquele que você prega, aquele que você fala. E ele vai ter uma conversa consigo mesmo. Ele começa a conversar com ele mesmo: por que você está tão triste, ó minha alma? É aquele momento em que o Espírito Santo vai ao teu espírito ter uma conversa direta com você mesmo. Você fala com você, você olha no espelho e se pergunta, porque ele vai falar com ele mesmo: por que você, e fala a alma, está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Porque você está tão agitada? É aquele lado nosso do ser humano, onde temos as nossas fragilidades, aquele lado que apresenta nossos medos, é aquele lado que todos nós temos, que começa a olhar para as coisas com dúvidas. É o lado da nossa alma frágil, que depende do Espírito Santo. E aí vem o Espírito falar à alma: põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus, espera nele, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus, aleluia. E ele vai continuar falando sobre a sua alma, ele vai insistir: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração, essa é a versão NVI, é diferente. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. Direi a Deus que é a minha rocha. Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu tenho que sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo: onde está o seu Deus? É aquele sentimento que você tem, que por dentro, quando você ouve a zombaria e você precisa se guardar no espírito para não tomar uma atitude mais drástica, aquele momento que até seus ossos parece que se quebram dentro de você e você fica irado diante de uma zombaria contra ti. Porque tua empresa não cresce? Por que não cresce? Porque tua família não dá certo? Porque teu filho não volta para a igreja? Por isso
Por que teu casamento não é do jeito que você disse que deveria? Por que tua família não deu certo? E o diabo o tempo todo zombando da gente, e a nossa alma, ela fica sendo bombardeada o tempo todo. É por isso que no início do Salmo, ele vai dando para nós a solução. Ele vai mostrando a cada um de nós o que nós temos que fazer. Assim como a corça anseia pelas águas para sobreviver, nós temos que ter sede da presença do Senhor. Querido, se você levanta amanhã cedo para trabalhar, se a sua alma não tiver anseio por Deus como a corça anseia pelas águas, é porque está faltando alguma coisa. Você está sendo preenchido por coisas na sua vida que não está tendo tempo de você mergulhar nessas águas. Mas por que você não está mergulhando? Porque você não está ansiando por isso. Ansiedade nesse caso não é pecado. Nós temos que ser feridos, entre aspas, por uma ansiedade crônica na nossa alma, se isso é possível. Uma ansiedade crônica pelas águas, uma ansiedade crônica por conhecer a Deus, por mergulhar. E a gente está achando que separando 30 segundos para orar na hora do almoço, e a gente está dizendo que nós ansiamos o Senhor. Nós estamos achando que só vir para o culto domingo 18 horas e a gente está dizendo, a minha alma anseia por ti. Nós estamos achando que na hora de dormir fazer uma breve oração, que é um monólogo onde só você fala com Deus, e aí você diz, eu orei ao Senhor, eu sou uma pessoa de oração. Em nenhum momento você abriu a Bíblia para ouvir Deus. Você está falando muito, mas não está ouvindo. Não adianta você ficar orando 2 horas se você não escuta nada, meu irmão. É um mero monólogo. Então, se você está achando que é isso que vai fazer você sobreviver, você pode pegar teu tempo e investir todo ele para ganhar dinheiro, para ter sua sobrevivência física. Mas quem vai te manter de pé, se você é salvo por Jesus Cristo, se você vive em fé, é o teu mergulho nas águas, é o desejo como da corça, e dizer, Senhor, eu estou aqui mergulhando. Por quê? Porque o adversário está rugindo como um leão, está me buscando para tragar, e eu não tenho onde me esconder a não ser nas águas, para que o cheiro da minha carne seja retirada e o fluir do Senhor venha sobre mim, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra, diz a palavra do Senhor. E é por isso que ele vai novamente encerrar o salmo dizendo, alma, para! É porque essa tristeza fica repetindo dentro de nós. Essa perturbação fica repetindo dentro de nós. Porque minha filha não volta para Jesus, porque meu casamento não dá certo, porque essa doença não é curada, porque isso não acontece, porque aquilo não acontece, porque fulano me traiu, porque a igreja não cresce. A gente fica com essa preocupação como se fosse nós responsáveis por isso. Por que minha célula está desse jeito? E essas perturbações ficam. E daqui a pouco você já está vivendo um sentimento de culpa, você já se acha culpado de tudo. É por isso que o salmista está dizendo, só tem um jeito, só tem uma forma da gente sair desse quadro. Escuta, só tem um jeito, simples. Corre em direção às águas. Porque se você não correr, e outra coisa, não é para andar devagar não.
Você não pode ir devagar, você tem que correr. Assim como a corça não vai de passinho em passinho para chegar às águas. Você já viu a corça correndo? A velocidade com como ela corre, ela dispara numa velocidade tão grande, porque é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque o devorador está chegando, já está à espreita, pronto para abatê-lo, e ela precisa correr. Eu vou dizer a você, meu querido, se você tem gente aqui que se não correr, vai ser devorado. Vai ter que correr. Tem que correr, meu irmão. Tem que correr para mergulhar. Tem que correr para se aprofundar. Tem que renunciar a algumas coisas aí para tomar tempo e pegar seu tempo e governar seu tempo. Estabelecer seu tempo de oração, estabelecer seu tempo de busca, estabelecer seu tempo de meditação, de quebrantamento. Falei essa semana com os líderes da igreja e mandei para eles uma mensagem. Falei, quando um pastor, líder de uma igreja, passa mais tempo resolvendo problemas de relacionamento dentro da igreja, é porque essa igreja está doente. Se ele passa mais tempo resolvendo problemas de relacionamento do que cuidando de almas que se converteram, é porque essa igreja está doente. Está entendendo isso? Se um líder de célula ele passa mais tempo cuidando de problemas de relacionamento numa célula do que as almas que não estão aparecendo para se converter, é porque aquela célula está doente. Porque uma igreja ou uma célula cheia do Espírito Santo, ela tem a marca da alegria e da ousadia. O texto está dizendo que a marca daquele salmista era tristeza. A marca dele era a tristeza. Ele não conseguia romper. Era só tristeza e perturbação, tristeza e perturbação, tristeza e perturbação. Porque o inimigo, ele quer trazer tristeza e perturbação a gente o tempo todo. Parece que é uma coisa atrás da outra. Quando você respira, vem outra, respira, vem outra, respira, vem outra. E aí o Espírito vem e fala de maneira muito simplória. Assim como a corça anseia pelas águas, tenha sede. Ei, tenha sede. Tenha sede. Sede de Deus. É uma questão de sobrevivência, igreja. Só vai sobreviver os últimos dias quem tiver sede de Deus. Porque nós vamos perder o resto, tá? Que isso, pastor? O pastor Rogério hoje me enviou um vídeo de eu mandei até para a equipe, não sei quem assistiu porque é longo, e de um economista, não é nada de gospel não, tá? Falando de Apocalipse não. Um economista falando o que já, não sei se é a ONU, foi a ONU que ele citou, se alguém assistiu, não lembro. Tem alguma coisa que trata do dinheiro. Já tem um sistema, assim, o economista falando que o FMI já montou, isso não é historinha, tá, queridos? Assim, teoria da conspiração, coisa não existe não, já existe, tá? Já existe. Eles estão tirando, por exemplo, o dólar, aos poucos. O dólar hoje só domina 60% das nações. Era 80, 90, hoje só 60, porque eles querem unificar as moedas. E a moeda vai parar de existir, não vai existir mais dinheiro. O FMI já está trabalhando em cima disso, não vai existir. Isso não é um vídeo gospel, tá? De evangélicos, não. Eram economistas debatendo sobre a liberdade do cidadão. E ele falando claramente. Aí citou o nome do sistema que já está pronto. E vai ser uma moeda digital. A moeda vai ser digital. Não é à toa que já existe hoje o Bitcoin. Nós estamos sendo treinados, é simplesmente um treinamento. O Pix é um treinamento, tudo é um treinamento. Você não vai usar mais dinheiro, vai acabar o dinheiro, moeda, nota, isso vai acabar. E nós vamos ser treinados a isso. E a preocupação do economista falou assim, a preocupação de um economista ímpio, tá? Ele falava assim, o Estado vai nos governar.
Porque se o Estado quiser e falar assim, você só pode gastar o seu dinheiro no supermercado, porque você é uma pessoa muito ruim, você não é uma pessoa boa, então nós vamos condenar você a gastar seu dinheiro só no mercado. Você não vai poder gastar mais seu dinheiro com lazer, porque você não pode passar. E falou, vai ser digital, ou vai ser pelo... Isso aí, os olhos. Um economista ímpio, e aí a gente vira, parece historinha. Quem não gosta de ler Bíblia, assiste os Simpsons, então. Que aí você vai ver. Tudo que eles falam acontece. Então prepare-se, meu irmão. Quem não estiver mergulhado nessas águas, o pastor não vai te sustentar, apóstolo nenhum vai te manter de pé. Não vai ser cada um por si, não. Não é isso que eu estou falando. Não vai ser... Está me ouvindo aí, amém? Não vai ser cada um por si, não. Mas vai ser uma luta, queridos. Eu acho que isso já começou e a gente não ainda se atentou para isso. Quando você vê um país onde um superior tribunal federal, numa pessoa, aprova injetar, dar uma injeção no coração de um feto aos 22 semanas de vida, onde dá uma parada cardíaca, ele sofre como um infarto, você começa a perceber o nível que nós estamos, onde se aprova isso, um aborto através de uma injeção que atravessa o peito de um bebê no ventre da mãe e vai no coração da criança e é injetado. Isso já foi aprovado no Brasil por um ministro, não preciso falar o nome. E a criança, o bebê no ventre, tem um infarto. Quem já teve um infarto aqui sabe a dor que é. É uma das dores piores que existe. Isso não é mais historinha, não, querido. Ei, a gente tinha que estar chorando. País de assassinos. Como a corça anseia pelas águas, irmão, corre logo. Corre logo enquanto há tempo. Vamos fechar nossos olhos. Deus, Ele vai cumprir suas promessas. As promessas do Senhor não voltarão vazias. Tudo o que o Senhor declarou em sua palavra vai se cumprir sobre as nossas vidas. Ele vai nos proteger do mal. Ele vai nos livrar. Talvez Ele não nos livre da boca do leão, tá? Talvez Ele não nos livre de uma fornalha ardente. Porque nós somos apenas peregrinos nessa terra. Porque Ele veio para nos livrar da morte eterna, por meio de Cristo Jesus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem um propósito claro. E não está sendo diferente hoje, agora nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo está tentando, se Ele precisa tentar, o Espírito Santo precisa tentar. Ele está procurando te convencer e me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o recurso que temos é a sua palavra, é o único, é a única palavra que dá vida. Assim como a corça anseia pelas águas, diz o salmista, abatido, perturbado, triste, aflito, onde as pessoas estavam zombando dele, e ele entendeu que o único meio de sobrevivência para ele seria correr para as águas. Minha alma,
tem sede de Ti, ó Senhor. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe em Deus a sua esperança, pois ainda eu louvarei. Aleluia! Onde estão aqueles que querem essas águas? Onde estão aqueles que almejam por essas águas?